Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos continuar hoje com o nosso especial sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Hoje nós chegamos ao nosso vídeo de número 7 ou 8, alguma coisa assim. Eu vou colocar na descrição da maneira correta. Mas nós estamos nos últimos dias aí compartilhando nosso aprendizado e aprendendo coisas novas a respeito da vida do apóstolo Paulo, desde a sua vida enquanto Saulo até a grande virada, o grande momento da sua conversão, onde tudo acontece e começa a se desenvolver para a glória de Deus. Hoje nós vamos continuar a ler o livro de Atos dos Apóstolos. Se você não está ainda familiarizado com a Bíblia, o livro de Atos fica no final, lá no Novo Testamento. Nós vamos ler hoje o capítulo 15. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos apenas, porque nós vamos, ao longo dos próximos vídeos, se assim Deus permitir, nós vamos dar prosseguimento a esse assunto que vamos começar hoje. Na própria Bíblia ele está assim, meio desmembrado, né? Primeiro nós vemos ali o que vai suceder, depois o desenrolar e depois o desfecho. Então, para ficar uma coisa assim mais gravada na nossa memória, para a gente não correr, então hoje nós vamos ver apenas os 5 primeiros versículos. Vamos pegar referência de outros textos, de outros livros, que vão nos ajudar a compreender melhor o que vai acontecer aqui. Se você quer acompanhar, está aí no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos começar a ler aqui o capítulo 15. Vai falar a respeito da controvérsia sobre a circuncisão entre os gentios que se converteram e aceitaram a Jesus. Só lembrando aqui, porque nem todos sabem, gentios são os outros povos que não o povo de Israel. Assim fica mais fácil. Então esse texto ele vai começar a tratar desse assunto. Esses gentios, o povo das outras origens, que não era de Israel, mas se converteram a Jesus, aceitaram a palavra de Deus, creram em Jesus e se converteram. Era necessário que eles fossem circuncidados ou não? Então nós vamos começar a ler a respeito desse assunto para a gente compreender melhor. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, basicamente, o texto ele vai começar a sondar esse assunto. Pessoas, nesse intuito nós estamos falando de homens, porque a circuncisão era algo restrito aos homens, para que se fizesse ali uma incisão na pele do prepúcio. Aquilo seria aquela marca como a aliança entre o homem e Deus e o homem, que foi instituída no tempo de Moisés. Foi uma lei que Deus deu através de Moisés, que ao 8º dia de nascido,
todo varão, fosse nascido em Israel ou fosse até mesmo escravo comprado, o escravo que você criava na sua casa, enfim, todo varão nascido ao 8º dia de nascimento, ele deveria receber a circuncisão. Então nós estamos aqui vendo que houve ali, levantou-se um debate. Alguns ensinavam a esses gentios que agora eram convertidos que se eles não passassem pela circuncisão, eles não poderiam ser salvos. E quando Paulo e Barnabé entram nessa história, há ali uma contenda, não uma discussão pequena. O texto deixa bem claro isso. Existe ali uma situação que ganha uma certa proporção, a ponto de que eles são ali enviados, junto com alguns outros, a Jerusalém, aos presbíteros e aos outros irmãos da igreja de lá, para que eles pudessem conversar a respeito disso. Afinal de contas, nós temos aqui, vamos dar um exemplo de nacionalidade, nós temos um egípcio, nós temos um grego, é um exemplo, mas eles se converteram, eles aceitaram a palavra, eles creram que Jesus é o Filho de Deus e eles aceitaram. Eles precisam ou não passar pela circuncisão que desde a época de Moisés foi instituída e estipulada pelo próprio Deus, mas para os varões israelitas, o povo de Deus. Esses gentios, eles precisam passar por esse procedimento para serem salvos também? Então alguns acreditavam que sim, e outros, como Paulo e Barnabé, acreditavam que não. Mais para frente, nós vamos ver a defesa e o posicionamento de Paulo em relação a essa questão. Então eles vão até Jerusalém e chegando lá eles vão contar tudo que Deus tem feito no meio deles, eles vão se alegrar, os irmãos, por saberem que gentios aceitaram a palavra de Deus, mas vai ter essa questão. Alguns homens, diz o texto, da seita dos fariseus, a gente sabe que os fariseus eram totalmente opostos a Jesus, perseguiam, invejavam, odiavam e juntamente com as autoridades de Israel e juntamente também com os romanos, eles foram também ali os cabeças, digamos assim, para a prisão e para a morte de Jesus. Então a gente sabe que quando a Bíblia fala de fariseus, a gente não espera boa coisa. Então alguns da seita dos fariseus, como o texto diz, que creram particularmente. Quando eu leio essa parte, eu preciso fazer uma ressalva. Eles creram, né? Mas a gente sabe que o fariseu ele tem a religião muito arraigada nele. E todo aquele que é muito dado à religião é pouco dado ao Espírito Santo de Deus. Fica a dica. Então eles afirmavam, não, se eles não observarem a lei de Moisés e não forem circuncidados, não haverá salvação para eles. Ou seja, a gente vê que esses fariseus que creram, na verdade não creram nada. Porque quando você crê, você entende que você não é salvo pelas suas obras, pelo seu esforço, pela sua meritocracia, pelo seu comportamento. Não é nada disso, você é salvo pela graça. E nem a circuncisão pode salvar ninguém. Foi uma aliança que Deus estipulou no passado com o seu povo, mas nós sabemos que o Novo Testamento, a nova aliança, aliás, nós vamos ler daqui a pouco, ela traz não uma desvalorização para o Antigo Testamento ou uma desvalorização para a antiga aliança, mas nós vemos que com a chegada de Jesus as coisas mudam sim. Como ele disse, ele não veio anular a lei, ele veio cumprir. Quando ele diz que ele veio cumprir a lei, o povo daquela época, os religiosos, eles podem ter questionado, mas nós já cumprimos. Nós somos varões exímios, cumpridores da palavra de Deus. Mas quando Jesus fala, eu vim cumprir a lei, Jesus está falando assim, eu vim cumprir a lei do jeito certo.
É isso que Jesus queria dizer. Porque a lei de Deus ela era muito deturpada, principalmente pelos fariseus, que se achavam a régua de perfeição que deveria ser ali imitada por todo o povo. Então, a gente vê aqui que esse povo, esse farelo da seita dos fariseus, eles não compreendiam nada, não. O texto fala que eles tinham crido, mas até que ponto? De que maneira que eles creram? Porque quando eles dizem que sem a circuncisão eles não poderão ser salvos, eles estão automaticamente condicionando a salvação a qualquer outra coisa que não seja o sacrifício de Jesus. E quando você condiciona a salvação a qualquer outra coisa que não seja o sacrifício de Jesus, você está esnobando e anulando o sacrifício de Jesus. Quando você diz que é por bom comportamento, é por caridade, é porque você dá esmola, você dá comida, você não se indispõe com ninguém, porque você é uma pessoa boa, é porque você ajuda, ou é porque você lê a Bíblia toda todo mês, ou porque você se circuncidou, você está condicionando a salvação a qualquer outra coisa que não o sacrifício de Jesus. Por isso que eu tenho muito pé atrás quando eu leio essa parte, que esse grupo vindo do grupo dos fariseus creram, mas creram até que ponto? Porque para eles virem com uma dessa, dizendo que os gentios convertidos não seriam salvos do inferno se não se circuncidassem. Isso é uma afirmação que bate de frente com o que a palavra de Deus diz. Pela fé, pelo sacrifício de Jesus e de uma vez por todas. Agora vamos ver aqui alguns textos de referência. Vamos ver lá no livro de Gênesis a origem disso. Lá no capítulo 17, nós vamos ler no versículo 12 que uma das ordens, das leis que Deus vai fazer é exatamente instituir a circuncisão. Então lá no versículo 12 vai dizer que aquele que tem 8 dias de vida já será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado, nascido em sua casa e comprado por seu dinheiro. Aí vem o seguinte: a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Pois bem, muitas pessoas de algumas vertentes religiosas usam essa afirmação de Deus, é a minha aliança com vocês perpétua, ou seja, eterna, infindável, para dizer que ainda é necessário que haja sim a circuncisão. Mas a gente precisa ter cuidado ao ler a Bíblia, porque na verdade a gente precisa interpretar, a gente precisa pedir a Deus que nos dê esclarecimento. Então aqui a gente vê Deus falando a respeito da aliança eterna que ele terá com o homem circuncidado. Mas vamos ver lá no livro de Lucas, no Novo Testamento,